Olá! Vamos discutir hoje um texto de Marx chamado Considerações de um Jovem por ocasião da escolha de uma profissão. Trata-se aqui do texto de um adolescente que, confrontado à necessidade da escolha profissional, começa a refletir o que isto implica em relação ao conjunto da humanidade. Este texto é pouco conhecido, embora exista em várias edições, em várias traduções na internet. Vamos seguir aqui algumas passagens fundamentais que mostram o quanto Marx se distanciou no pensamento de maturidade daquelas ideias juvenis, mas também o quanto ele conservou de valores a serem defendidos para o conjunto da humanidade na sua etapa de maturidade. Portanto, não se pretende aqui indicar que Marx já seja marxista, né? Embora o Marx sempre tenha falado que ele jamais era marxista, mas não se quer dizer aqui que no adolescente já estava presente o Marx. E sim, o que busca se destacar aqui é como, no jovem Marx, estavam colocadas questões fundamentais que alimentavam a filosofia clássica alemã e que acabaram servindo também de um certo fio condutor para que ele pensasse a reflexão, para que ele refletisse sobre estas questões na fase posterior da sua vida, portanto, na maturidade. O texto do Marx foi escrito em 1842, logo no início da década de 40 do século retrasado, e o Marx parte de uma constatação bastante simples, a de que há uma diferença entre os homens e os animais. Aos homens é dada a possibilidade da escolha, enquanto que aos animais esta escolha não se coloca no horizonte. Neste sentido, Marx começa observando: a natureza assinalou ao animal o campo de atividade no qual ele deve se mover. E ele a percorre tranquilamente, sem buscar dela se afastar, sem mesmo supor a existência de uma outra natureza. Ao homem também, a divindade fixou um objetivo geral: enobrecer a humanidade e enobrecer a si mesmo. A ele de buscar os meios de atingir, a ele de buscar dentro da sociedade o lugar mais conveniente onde ele possa se elevar e elevar consigo a humanidade. Aqui observamos duas questões fundamentais. A primeira é que vamos encontrar neste adolescente uma figura extremamente religiosa. A segunda é que ele já coloca uma questão fundamental, que é o que distancia os homens dos animais, que é a possibilidade da escolha. Os animais são unos com a natureza, como dirá Marx nos manuscritos econômicos e filosóficos. O homem não. O homem é um ser capaz de escolher. Ou então, naquela famosa diferenciação que ele estabelece entre a abelha e os homens. A abelha é capaz de construir um favo extremamente complexo, mas ela só constrói o favo da mesma maneira. Ao passo que o pior arquiteto é capaz de construir casas horríveis, mas constrói casas horríveis totalmente diferentes, porque no arquiteto temos a mediação da consciência. Neste caso aqui, o Marx está entendendo que esta possibilidade de refletir é dada em razão da existência de uma certa divindade, princípio com o qual ele rompeu posteriormente no seu pensamento mais maduro. Na sequência, ele coloca que não se trata de uma escolha simples, se trata de uma escolha extremamente complicada ou complexa. Esta escolha é um grande privilégio, uma vez que aos animais não é dada esta possibilidade. Esta escolha é um grande privilégio, porque ela não foi deixada às outras criaturas, mas é ao mesmo tempo um ato que pode destruir toda a sua vida, ou seja, toda a vida do homem. Fazer com que ele abandone seus projetos e torná-lo um ser infeliz.
Refletir seriamente sobre esta escolha é, então, seguramente, o primeiro dever do adolescente no início de sua carreira, se ele não deseja abandonar ao acaso seus assuntos mais importantes. Ou seja, escolher, valorar a escolha. Quando você escolhe, você faz uma determinada valoração. É um processo extremamente complexo, uma vez que envolve não somente a sua existência individual, mas também a sua existência coletiva. Na sequência, Marx vai apontar que esta escolha pode ser motivada por uma série de determinações. A primeira delas, a que ele destaca inicialmente, é a questão do entusiasmo. É aquele momento no qual o jovem simplesmente acha que é muito bonita uma determinada profissão e que ele também está preparado para exercer aquela profissão pela qual ele ficou fascinado. Vai dizer o Marx: o que nós temos tomado pelo entusiasmo, no entanto, pode ser o fruto de um instante, que o instante seguido pode aniquilar. Mas o que nos havia apaixonado, apertado nosso peito, rebate em nós, e nossa existência pode se encontrar aniquilada. Por outras palavras, as decisões tomadas apenas pelo ímpeto podem produzir o efeito inverso daquilo inicialmente pretendido, uma vez que pode comprometer a existência do indivíduo na medida em que ele não estará preparado para o exercício daquela profissão e, com isso, ele também não poderá beneficiar o conjunto da humanidade. Daí que é necessário examinar seriamente se uma profissão nos entusiasma realmente. Ou melhor, se o entusiasmo não resulta apenas de uma escolha equivocada. Feito isto, o Marx vai avançar colocando a possibilidade de você escolher também pela ambição. No entanto, diz ele, a ambição pode provocar o entusiasmo, mas ela também pode obscurecer as nossas ideias. E o resultado colhido neste processo vai ser um resultado totalmente adverso, totalmente contrário àquele inicialmente pretendido, uma vez que a ambição também pode nos enganar, assim como o entusiasmo. No entanto, vai dizer o Marx, se examinarmos com a cabeça fria os encargos e os deveres da nossa futura carreira, e nós ainda continuarmos a amar aquela escolha, é porque persiste em nós a vocação. E mais nada vai impedir que a exerçamos. Aqui o Marx está trabalhando com a ideia de vocação, né? Como se os indivíduos tivessem nascido já predispostos com um determinado dom. Ideia que será totalmente abandonada nos textos da maturidade. No entanto, vai dizer também o Marx, nem sempre podemos abraçar a profissão que desejarmos. Pode ser que intervenha como um limite as nossas próprias restrições biológicas, as nossas próprias restrições físicas, de tal modo que as nossas limitações físicas se colocam de uma maneira ameaçadora ao desenvolvimento de um determinado projeto. Vai dizer, mas nem sempre nos é possível abraçar a profissão à qual nós nos cremos chamados, porque nossas relações com a sociedade têm, dentro de uma certa medida, começado antes que nós pudéssemos determiná-la. Nossa natureza física pode se opor também ameaçadoramente contra estas decisões. Diante disto, como é que devemos agir? Quais são os novos desafios que se colocam? O Marx vai avançar a discussão colocando que,
quanto mais escolhermos com a perspectiva de realizarmos o nosso desejo pessoal e, ao mesmo tempo, contemplar os interesses, as necessidades da humanidade, quanto mais esta simbiose, quanto mais esta aproximação entre os dois momentos se der, aí estará definida a boa escolha. Portanto, aqui já está presente muito a ideia do Marx de que um indivíduo só existe em sociedade. Uma decisão jamais é uma decisão que se restringe apenas ao indivíduo. Ao escolher, o indivíduo, ele também escolhe pela humanidade, ou seja, a sua decisão tem impacto no campo do social, tem impacto na vida de outros indivíduos. Neste sentido, vai colocar o Marx: tudo isto bem pesado, se as condições que regulam nossa vida permitem de escolher algum estado, nós devemos reter aquele que nos confere a maior dignidade, que é fundada sobre a ideia da qual a verdade fez a nossa convicção profunda, que oferece o maior campo para operar pelo bem da humanidade e para nos aproximar do objetivo geral, em vista do qual todo Estado não era que um meio, a perfeição. Tá certo? É importante observar que o Marx da Maturidade também vai romper com esta ideia da perfeição. Em um texto sobre a imprensa, ele vai colocar, por exemplo, que nada mais imperfeito do que a perfeição, uma vez que a perfeição significa que aquele ser, ele não tem mais por onde avançar, consequentemente ele se torna imperfeito, né? Uma vez que ele sempre vai partir do princípio na maturidade de que a vida é movimento, ela não cessa. A vida pode cessar na dimensão individual, mas ela jamais cessa na dimensão coletiva. Aliás, as gerações que vêm posteriormente a nós, elas vão se apropriar dos conhecimentos que nós produzimos de uma maneira a tornar o pensamento algo cada vez mais infinito, que é uma discussão também levantada pelo Engels no capítulo 12 do livro O Anti-Düring. A dignidade é o que eleva melhor o homem, o que confere à sua ação, a todas as suas aspirações, uma nobreza superior, o que lhe torna invulnerável e o eleva para acima da massa admirativa. A massa admirativa aqui que o Marx está se referindo é aquela que operacionaliza com o senso comum. É aquela que não está utilizando a capacidade de reflexão para mediar as suas escolhas. Ou que, se está usando a capacidade de reflexão, não está usando adequadamente aquela capacidade de reflexão, as potencialidades contidas na reflexão. Ora, somente pode conferir a dignidade um estado onde nós não somos instrumentos servis, mas onde nós criamos com toda independência e na esfera do que é nosso. Um estado que não exige de nós ações vis, que não sejam elas apenas em aparência. Portanto, conclui o Marx, a ideia que deve nos guiar na escolha de uma profissão é o bem da humanidade e nosso aprimoramento, e nosso aperfeiçoamento. Estaríamos errados de acreditar que estes dois interesses, ou seja, do indivíduo e do coletivo, se opõem necessariamente, que um deve fatalmente arruinar o outro. É somente operando pelo bem e a perfeição do mundo que nos cerca que o homem pode atingir a sua perfeição. Novamente a ideia da perfeição, mas o que é importante destacar aqui é como existe esta preocupação neste Marx adolescente em fazer com que confluam os interesses do individual e do coletivo. Se o homem não cria se ele não cria senão para si mesmo, né? Se o homem não cria senão para si mesmo, ele se tornará, talvez, né, um sábio célebre, um grande sábio, um poeta distinto, mas jamais um homem completo, um homem verdadeiramente grande. Ou seja, ele pode ser genial intelectualmente,
Mas se aquele pensamento dele não for apropriado pela humanidade ou não tiver nenhuma utilidade para a humanidade, ele realmente não realizou a sua grandeza. A história nomina aqueles que, agindo no interesse comum, se enobreceram. A história chama aqueles que, agindo no interesse comum, foram enobrecidos. Se reputa, são eles os mais felizes, aqueles que fazem a felicidade do maior número de homens. A religião, ela mesma nos ensina que o ideal supremo é o de se sacrificar pela humanidade. E quem ousaria recusar esta lição? Então Marx está extraindo uma ideia fundamental, ainda que seja pelo viés religioso, ou seja, que não se realiza apenas o interesse do indivíduo, é necessário olhar sempre para o conjunto da humanidade, uma vez que somos seres sociais por excelência. E ele conclui com uma passagem muito bonita. Logo que nós tivermos escolhido a profissão que nos permita melhor agir pela humanidade, então, longe da alegria pobre, que era a alegria individual, né? Longe da alegria pobre, medíocre do egoísmo, nossa felicidade será aquela de milhões de seres. Nossos atos se perpetuarão silenciosos, mas eternos, e os homens generosos virão chorar sobre nossas cinzas. Portanto, a morte não se encerra com o desaparecimento do indivíduo, uma vez que a contribuição que ele forneceu para o conjunto da humanidade continuará operando infinitamente no interior da humanidade. Deixo aqui este pequeno texto do Marx, que serve inclusive de um momento de reflexão para todos aqueles jovens que entram em fase de vestibular, que entram na etapa de escolher uma profissão e que hoje são muito imbuídos por este espírito do empreendedorismo, do individualismo ou do deixa-me salvar, independente da desgraça que possa acontecer com todos os demais indivíduos. Que esta mensagem seja apropriada pelas novas gerações. Obrigado. Se gostaram do vídeo, assinem nosso canal. Até a próxima.